dos meus sonhos. Ser uma iniciante é justamente sobre tempo. E foi nisso que eu fiz também. Não precisa ter todo. Eu simplesmente age como se o ter te faça bem. Eu passei anos esperando me sentir pronta para correr atrás dos meus sonhos. E hoje eu percebo que foi justamente isso que me fez demorar tanto para começar a mudar de vida. Porque eu pensava, quando eu estiver pronta, eu começo. Só que esperar ter tudo perfeito é basicamente uma ilusão. A gente acha que a confiança, que a coragem, ela vai vir antes da ação, mas na real, ela só vem depois. E muitas vezes a gente pensa que a gente está sendo inteligente, esperar ter tudo perfeito, esperar estar pronta para começar. Só que na real a gente só está se escondendo atrás disso, porque é muito mais fácil a gente esperar do que a gente se permitir ser uma iniciante, do que a gente se permitir arriscar, errar, tentar e aprender no meio do caminho. Então, é justamente sobre isso que eu quero conversar aqui no vídeo de hoje, sobre coisas que eu vivi, que eu percebi na minha vida e que fizeram sentido para mim, e eu espero que faça sentido para você também. A primeira coisa que me afetou muito e pode estar acontecendo com você também, que é você estar esperando uma versão de você que ainda não existe. Você cai na mentira do quando? Quando eu tiver uma casa perfeita, mais dinheiro, melhores equipamentos, um corpo mais legal, eu começo. Só que o problema é que essa versão ideal, ela não aparece do nada, ela é construída. Eu demorei um bom tempo para começar na criação de conteúdo, para começar na academia também, porque eu vivia me escondendo atrás do quando. Quando eu tiver uma casa mais bonita, quando eu tiver melhores roupas para ir treinar, quando eu tiver melhores equipamentos, eu começo. Só que sem perceber, a gente coloca a nossa vida em espera. Porque esse quando, ele muda o tempo todo, parece que sempre está faltando algo. Então, o tempo foi passando, os anos foram passando e eu percebi que nada estava mudando, que eu estava na mesma casa, com os mesmos equipamentos. Foi naquele momento que eu percebi, cara, eu preciso começar, porque eu já perdi muito tempo. E foi nessa mentira de esperar me sentir pronta para começar, que eu percebi outra coisa também que acontecia comigo, que era querer romantizar o começo. E romantizar o começo nem sempre é o ideal, porque a gente quer que tudo seja perfeito, tudo seja muito bem organizado, tudo muito bem planejado. Só que romantizar o começo é uma ilusão, porque todo começo vai ser estranho até se tornar comum. Quem me vê aqui hoje gravando com o celular nesse cantinho assim, todo branquinho, todo organizado, não imagina que quando eu comecei num quarto que não tinha pintura, era só no reboco. E eu gravei uns 30 vídeos me apresentando pro Instagram, tipo, falando que eu ia começar a criar conteúdo, porque eu não conseguia falar muito bem. E até hoje eu sinto que eu não falo tão bem quanto eu gostaria, mas hoje eu falo bem melhor do que antes. E até para começar na academia, os meus looks não eram os melhores looks. As minhas primeiras edições não eram boas. Eu vou ver se eu acho para deixar aqui para vocês. Mas foi porque eu me permiti começar ruim que hoje eu consigo fazer melhor. Às vezes a gente economiza anos se permitindo começar ruim, porque quanto mais cedo você começa, mais cedo você melhora, mais cedo você evolui e mais cedo você chega onde você quer chegar. E tem outra coisa que eu fiz também por um bom tempo, principalmente na minha faculdade, que é acumular conhecimentos, mas não experiências. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um novo curso, de um novo livro, de mais estudo, de evoluir um pouco mais para começar. Só que na real não é falta de conhecimento, muitas vezes é falta de prática. Você só está usando o conhecimento como uma desculpa para não agir. Eu já passei por isso, já pensei sobre isso recentemente, quando eu estava lendo vários livros, mas não estava estudando de fato sobre nenhum deles. E eu comecei a pensar, cara, quando eu for um pouco mais inteligente, saber um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, eu volto a gravar vídeos, eu volto a produzir. E o meu marido me disse algo que
naquele momento, assim, sabe, deu um estalo na minha mente que é, cara, compartilha o seu processo. Então, conforme você vai aprendendo, você vai compartilhando. E é exatamente sobre isso. A gente não precisa ter todo o conhecimento do mundo para começar algo que a gente quer. A gente só precisa colocar em prática. O conhecimento, ele muda a forma como você pensa, mas é a prática que muda quem você é. Então você não precisa de mais um vídeo de produtividade, mais um curso, você só precisa colocar as coisas em prática. Então antes de pensar em comprar alguma coisa, reflita: será que eu realmente preciso disso? Ou eu só preciso praticar pela primeira vez? E por fim, e é um tópico que eu trabalho em mim até hoje, que é cuidado com medo de ser vista tentando. Eu já deixei de fazer várias coisas com medo do julgamento, com medo do que as pessoas iriam falar de mim, com medo de ser uma iniciante, e eu acabava me escondendo atrás desse medo. Teve algo que aconteceu recentemente, no começo do ano. Uma amiga minha foi convidada para um evento de influenciadoras. Era um evento onde a gente ia no cinema, a gente ia ter uma palestra, nossa, super legal. E eu fiquei super empolgada com esse evento, só que quando chegou lá, eu simplesmente me excluí, eu não consegui conversar e né, interagir com as outras criadoras de conteúdo, porque eu comecei a me sentir uma farsa, eu comecei a me sentir como se eu não pudesse ser considerada uma influenciadora, porque eu só tinha 200 seguidores no Instagram. E aquilo me deixou muito triste, porque eu fiquei paralisada, eu fiquei com medo de ser vista tentando, sendo uma iniciante. E depois eu comecei a pensar, cara, como às vezes a gente perde oportunidades, como às vezes a gente adia os nossos sonhos com medo de ser vista tentando. Só que toda pessoa que hoje é grande em alguma coisa, um dia teve que começar pequeno, com poucas coisas, teve que tentar e muitas vezes foi julgado por outras pessoas por causa disso. Só que o começo, ser uma iniciante, é extremamente comum. E na real, as pessoas vão julgar sim, as pessoas vão falar, principalmente as pessoas que não apoiam a gente, muitas vezes nossos familiares. Só que a gente não pode parar a nossa vida, a gente não pode ficar adiando os nossos sonhos com medo do que essas pessoas vão falar, porque na real nem Jesus agradou todo mundo, por que a gente tá querendo agradar, entende? A nossa vida é única e a gente tem que aproveitar ao máximo, ir atrás dos nossos sonhos, do que a gente quer conquistar. Eu quero que você faça uma lista de 3 coisas que você tem adiado porque ainda não está se sentindo pronta. E depois eu quero que você se pergunte: qual é a menor ação que eu posso fazer ainda hoje? Esse é um desafio para você começar a fazer algo que você queira, independente do que seja, se for uma faculdade, um projeto ou criar conteúdo assim como eu estou fazendo agora, mas é um desafio para que você realmente comece. Muitas vezes a gente age como se o tempo estivesse parado, esperando a gente criar coragem, esperando a gente criar confiança, mas na real o tempo não espera. A gente vai adiante os nossos sonhos, mas o tempo vai passando do mesmo jeito. E daqui a alguns anos você pode estar exatamente no mesmo lugar, ou então você pode olhar para trás e ver o tanto que você cresceu, o tanto que você evoluiu, o tanto que você conquistou. Só que essas duas versões, ela começa com a decisão que você toma hoje. Enfim, antes de eu ir embora, eu quero fazer um convite. Escreva aqui nos comentários alguma coisa que você está adiando porque não está se sentindo pronta. Eu vou amar saber. E eu espero muito que esse vídeo tenha te incentivado e te inspirado a começar a fazer alguma coisa, não importa o que seja, mas fazer algo que te faça crescer, que te faça bem. E bom, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, isso é muito importante para mim. Se inscreva no canal, já deixa o seu like e viva de forma intencional. Um beijo, esse foi o nosso segundo episódio do Café e Conversa. Até o próximo vídeo e tchau!